Bom, gente, é uma alegria para nós, né, começar mais uma turma de estudos da série psicológica, exatamente no momento que a gente completa 10 anos da nossa primeira turma de estudos. Então, é uma data festiva para nós e comemorar trazendo esse livro que é Em Busca da Iluminação Interior. E se a gente comemora 10 anos do curso da série psicológica, eu sempre me recordo que há mais ou menos 20 anos atrás, eu começava a busca no antigo endereço aqui da casa, né, quando escutava a irmã Bernadette com a sua luta, com a sua força, já nos conclamar ao caminho da transformação. Então é com muita gratidão que a gente vem a essa casa e com muita alegria que nós começamos mais uma turma. A salva de palmas inicial é para vocês que aceitaram o convite de estar conosco e participar dessa jornada. Eu costumo dizer que estudar a série psicológica é uma jornada, porque em cada livro da benfeitora espiritual nós encontramos um espelho. E esse espelho reflete a nossa própria essência, nos desafiando a um processo profundo de transformação. Em todo o processo de transformação, existe uma parte muito importante, que será o nosso convidado especial do dia de hoje. Essa parte importante se chama conflito. Por incrível que pareça, o conflito nos auxilia enormemente no processo de transformação, quando nós o acolhemos. Então, nesse primeiro momento, o exercício é trazer para perto o conflito que todos nós vivemos. Pode ser plural também, podem ser os conflitos. Esses conflitos farão parte do nosso processo inicial de reflexão, para que a gente encontre, através desses conflitos, qual é o chamado da nossa alma. Porque quando a gente pensa em comportamentos conflitivos, e esse é o título do segundo capítulo da obra que a benfeitora espiritual nos propõe, pensamos em forças opostas. É como se nossa alma nos puxasse para lados opostos. O comportamento segue um caminho, o pensamento quer ir para um lado, o sentimento nos puxa para um outro lado. Nós ficamos nesse cabo de guerra, às vezes, sem saber exatamente qual rumo tomar. Mas nós só temos conflitos porque temos consciência. Porque tem uma voz interior que nos chama ao caminho do autoencontro e para viver a essência que existe em nós e que muitas vezes vai no sentido oposto àquilo que o ego almeja. Quem faz a escolha do caminho a seguir sempre é o nosso livre-arbítrio. Temos a capacidade e a possibilidade de escolher o caminho que nos conduzirá à plenitude. Isso é escolha própria. Se será com maior ou menor número de conflitos, isso dependerá da estrutura da nossa personalidade. E logo na introdução do livro, Joana já nos desafia a pensar nesses conflitos que nos habitam. Por isso vem, em primeiro lugar, uma pergunta. Os alunos vão se acostumar que no curso nós temos muitas perguntas. Eu aprendi isso na convivência com uma mulher que vive lá em casa, que é perguntadeira. E a pergunta é a melhor forma de reflexionar dentro de nós mesmos. Quais são os conflitos que te desafiam? Nesse momento, agora. Quais são os conflitos, as dificuldades, os problemas que vai e vem, retornam à sua casa mental e te desafiam a pensar neles, a tentar solucioná-los, a vivê-los de uma forma mais consciente? O que esses conflitos estão querendo te dizer? E todos devem se recordar
do mito de Édipo, que foi muito falado, muito estudado, e a própria Joana de Ângeles utiliza-o como metáfora dessa obra, para tentar mostrar que todos nós temos um enigma a decifrar. O nosso enigma é o nosso conflito. Édipo tinha um conflito. Ele não sabia a sua verdadeira história. Quando Édipo nasceu, o seu pai havia sido amaldiçoado pelos deuses. É que Laio, no passado, havia cometido um equívoco. E consultando o oráculo de Delfos, o oráculo disse a Laio: se você vier a ter um filho, você morrerá pelas mãos do seu próprio filho. Mas logo que consorciou-se com Jocasta, em Tebas, Laio teve seu filho Édipo e se recordou do oráculo. Ele morreria pelas mãos do próprio filho. Então ele decide acorrentar os pés do filho e mandar lançá-lo em um monte. Mas penalizado por aquela jovem criança, o servo que havia sido destacado para cumprir a missão fatal, entrega a pequena criança a um pastor. E uma família de Corinto recebe aquela criança que, por estar acorrentada nos pés, tem os seus pés inchados. Daí vem o nome Édipo, que em grego significa pés inchados. E Édipo cresce, mas sempre paira sobre ele uma dúvida se ele é filho dos pais que o criaram. E certa feita, estando numa reunião social, um dos presentes diz a Édipo que ele não é filho biológico daqueles que o criaram. E aí estabelece-se o conflito. Édipo vai buscar o famoso oráculo de Delfos para que responda a respeito da sua origem. E o oráculo, como sempre, é muito misterioso. O oráculo diz a ele: seu próprio pai morrerá por suas mãos e você se casará com sua mãe. Édipo fica desesperado. Ele não queria ser o assassino daquele homem a quem amava e decide fugir da cidade de Corinto, indo para a cidade de Tebas, como se o destino fosse implacável. Mas ao mesmo tempo que Édipo se dirigia à cidade de Tebas, seu pai verdadeiro, Laio, também partira em busca do oráculo de Delfos, porque o reino de Tebas passava por uma crise que levava à destruição da própria cidade. Uma esfinge se colocava no meio do caminho. Diziam que era a vingança de Hera. Era terrível. E colocava vingança em todos aqueles que se comportavam mal. E a esfinge fazia essa pergunta para todos aqueles que passavam. E os que não decifrassem o enigma sofriam a pena capital. A pergunta era a seguinte: qual é o ser que, tendo apenas uma voz, de manhã caminha de 4 patas, ao meio-dia caminha de 2 patas, e ao entardecer caminha com 3 patas? E Édipo resolveu decifrar aquele enigma e disse: ó esfinge, esse ser é o homem, porque na sua infância ele engatinha com as suas 4 possibilidades. Quando se torna maduro, caminha sobre seus 2 pés, e ao entardecer, na velhice, caminha com o seu cajado. E assim estava decifrada a primeira parte do enigma, e paravam de ser destruídos aqueles cidadãos de Tebas. E nós ficamos a pensar: qual é o enigma nesse momento das nossas existências que nós temos que decifrar? Porque enquanto nós não deciframos os conflitos, eles continuam a nos roubar energias. Enquanto nós não entendemos a nossa psique, o nosso comportamento, as nossas emoções,
Continuamos a ser desafiados pela vida, porque de certa forma, os comportamentos conflitivos apresentam-se tais como esfinges, que enquanto não são decifradas, permanecem nos devorando dia a dia. O que é que me atormenta? É o futuro incerto? Porque nunca ouvimos falar tanto de crise. Nunca as pessoas foram tão desesperançosas, tristes. Nada obstante o avanço que chegamos, na atualidade, nos encontramos num momento grave da humanidade, devido à falta de sentido existencial do ser humano. Não é à toa que a Organização Mundial da Saúde aponta a estatística terrível da depressão e do suicídio. Nunca ouvimos tantos casos de suicídio, pessoas que tentaram ou conseguiram atentar contra a própria vida. Nunca as pessoas andaram com tanta tristeza, com o semblante carregado, com os olhos voltados para baixo, perdendo o contato dessa evolução que nos coloca para olhar sempre à frente, conectados com o alto. Mas se nós nos entregamos aos conflitos, se nós nos entregamos a essas esfinges, nós vamos perdendo a energia e a alegria de viver. Por isso é importante perguntar-se: onde está a raiz dos problemas? Qual é a pista? Esses problemas que a gente vive hoje em dia são efetivamente trazidos pelos outros? Porque num primeiro momento, desconhecendo a nós mesmos, o que nós fazemos? Projetamos fora os problemas. Então eu vou ficar melhor quando aquele que estiver do meu lado melhorar. Eu não tenho problema. É o outro que está do meu lado. Não posso nem apontar para cá. Melhor apontar para lá. É o outro que está do meu lado que é o problema. Pro lado de lá, de trás, né? Melhor. É o outro, porque eu não quero assumir a parte que me cabe. É o país que está com problemas. E aí temos que mudar políticos, governantes. Temos que mudar o mundo inteiro, enquanto nós não assumimos a parte que nos cabe nesse processo. É como diz a benfeitora Joana de Ângeles, o desafio para a transformação moral do indivíduo, a fim de tornar-se melhor, defronta nele mesmo a maior dificuldade, que é o hábito ancestral a que se encontra acostumado. Encontramos a raiz dos nossos conflitos. Conseguiram encontrar? Basta colocar um espelho na frente e nós encontramos a única pessoa que pode responder pelos nossos conflitos. Mas, se é essa pessoa que pode responder pelos nossos conflitos, é nesse ser que nós somos que se encontra também a solução. O enigma a ser decifrado é aquele que olha para si mesmo e encontra as próprias verdades. Não é à toa que o mestre da antiguidade já dizia: buscareis a verdade, e a verdade vos fará livres. A qual verdade ele se referia? A verdade absoluta? A verdade a respeito do outro? Porque a única verdade que nós podemos encontrar é a nossa, que está gravada lá na nossa consciência. Mas enquanto permanecemos vivendo os conflitos, vivendo as dores de todo o mundo, transferindo responsabilidades, perdemos a oportunidade de transformar a única pessoa que a gente pode transformar. Perdemos a chance de salvar a única alma efetiva que a gente pode salvar. Todas as outras podemos aconselhar, podemos dialogar, podemos impulsionar. Agora o caminho é trilhado
a partir das próprias pernas. Somos chamados a caminhar com as próprias pernas, porque somente na infância engatinhamos, conduzidos pela biologia, conduzidos pela ancestralidade, conduzidos pelos nossos pais. Agora, na maturidade, somos conclamados a ficar de pé, caminhar com as próprias pernas, enfrentar os próprios enigmas, enfrentar os próprios desafios, porque esse é o chamado da maturidade. Porque, como diz Iris Sinotti, vocês conhecem Iris Sinotti, né? Não, né? Nos acostumamos a viver em gaiolas douradas, em nome de segurança e acolhimento que o ego busca, em uma quase louca certeza de que assim os conflitos serão evitados e, consequentemente, o sofrimento. Muitas vezes ficamos cada vez mais presos em um carrossel de repetições e dependências, sem consciência de que as piores prisões são os nossos conteúdos inconscientes. Qual é a gaiola dourada que eu me escondo? E dourada não porque ela seja de ouro, mas porque eu pintei e acredito que ela seja de ouro. E a vida continua apresentando inúmeras possibilidades, mas eu me fecho no meu capricho porque quero que a vida seja daquela forma. E é impressionante como as pessoas se fecham em gaiolas douradas e ficam repetindo os mesmos erros e se lamentando das escolhas que não fazem. Certa feita atendia uma jovem que reclamava constantemente e quase todas as sessões durante muito tempo do marido. Não que as mulheres reclamem dos seus maridos, era uma exceção. Não é, meu bem? Era uma exceção. E passava quase todo o tempo da sessão falando do marido, porque o marido fazia aquilo, ou deixava de fazer aquilo, porque o marido era grosseiro com ela, porque o marido nunca concordava com ela, e ela vivia em crise por conta daquilo. E eu dizia, mas escolher estar ao lado desse homem, a escolha de quem? Não que eu quisesse impulsioná-la à separação, mas queria que ela tomasse consciência de que estar ao lado do outro era uma escolha e o relacionamento era uma construção. Se o outro mostrava certa contrariedade, é porque havia uma parte daquele processo que não era cuidado. Uma parte daquela jornada não era vista pelos dois. E cada um deveria se responsabilizar pela própria parte. Mas ela sofria porque o marido não fazia as mesmas escolhas que ela desejava. E a vida dela continuava paralisada por escolha própria, por comodidade, por transferir para o outro aquilo que lhe competia. E hoje, passando por uma grave crise, próxima à separação, ela se vê em desespero. Eu não consigo me ver sem ele. Eu não consigo viver sem ele. E eu perguntava, mas que pedestal você colocou essa pessoa que você não consegue viver sem ele? Quem é que tem que estar nesse lugar de valor, de importância nas nossas vidas? Ela o colocou no lugar de Deus, que fazia escolhas por ela, que dava felicidade para ela, numa tentativa infantil de se manter na gaiola dourada. Só que quando a vida não apresentava o que ela desejava, ela começava a reclamar do outro, porque não queria, em essência, assumir a responsabilidade pela maturidade, pelas próprias escolhas, pelo caminho a seguir. E se fechava, não se desenvolvia. Mas a vida é sábia. Ela traz o conflito para que a partir do conflito a pessoa comece a olhar para si mesma. E somente nesse olhar a si mesma, conhecendo os conteúdos inconscientes que a mantêm aprisionada, é que ela poderá se transformar. E tudo isso ocorre porque existem hábitos
arraigados no nosso inconsciente. Hábitos arraigados que se fixaram nos refolhos do ser, impõem a sua repetição, especialmente quando reforçados por novos condicionamentos. Quais são os nossos vícios morais? Quais são os nossos vícios de comportamento? Qual é aquela parte nossa que a gente não quer se desapegar de jeito nenhum? Aquela teimosia que permanece fazendo as mesmas coisas e querendo um resultado diferente. E dizem que essa é a maior das loucuras. Continuar fazendo tudo igual, agir da mesma forma e querer que a vida mude. E tudo por conta desses hábitos. Conhecer os nossos padrões. Alguns desses padrões são formados no nosso processo educacional. Vem da família, vem da infância, vem da cultura que nós vivemos. E que de tempos em tempos nós temos que questionar para mudar de faixa, para sair daquele comportamento doentio. Se eu sou muito rebelde, revoltado com a vida, eu tenho que me perceber. E falando nisso, eu me recordo de quando era criança. Eu era uma criança rebelde. Minha mãe está aqui para comprovar. Era difícil, o momento mais difícil para mim era pentear o cabelo. Um segurava de um lado, o outro de outro, e outro segurava a escova para pentear. E eu já tive aqueles cachinhos dourados de anjo, né? Pena que a foto não está aqui para mostrar. E quando penteava, eu na minha infância dizia: não pente é que eu despentio. Na minha rebeldia. Mas esse comportamento rebelde, talvez já prevendo um futuro, quando os cabelos não fossem mais necessários, fossem tão rebeldes que fossem embora e não voltassem mais, podia durar até certo tempo, porque depois eu precisava assumir a minha existência, não mais me rebelar contra os outros, mas voltar-se para mim mesmo, conhecer-me e fazer o processo de transformação que é constante. Quais são os hábitos que estão arraigados na minha personalidade e que às vezes não nos damos conta? Quantas vezes as pessoas acostumam-se a ser grosseiras com os outros, sob a desculpa de que são pessoas de personalidade forte. Nome bonito para comportamento inadequado. Personalidade forte, sinônimo de grosseria, sinônimo de desconhecimento de si, sinônimo de querer impor a verdade ao outro, mas ficar extremamente incomodado quando o outro quer trazer também algumas verdades. É interessante que as pessoas que dizem muitas verdades aos outros não gostam de ouvir verdades. Quais são os hábitos que são arraigados? É o hábito de ser vítima da vida? E tudo eu me queixo, tudo eu me lamento, tudo eu reclamo. Infelizmente, um comportamento que vai se tornando habitual. E a pessoa às vezes tem até orgulho de ser a mais miserável das pessoas, porque ela tem orgulho da sua miséria. E quando você leva ela a um problema que você tem, ela, mas meu problema é maior. Meu problema dói mais. E conta para ver se através da lamúria consegue receber a atenção. Não percebemos que vamos nos condicionando nesses hábitos arraigados na nossa personalidade, que deve ser transformada, porque isso, como a própria benfeitora ensina, vai se transformando numa segunda natureza. A gente faz por automatismo e não percebe que dessa forma vamos alimentando os nossos próprios conflitos. E o problema ganha força quando o ego não reconhece ou não se dispõe a enfrentar o conflito perturbador. E utiliza-se de mecanismos de fuga, que podem até produzir certa ilusão de tê-lo esquecido, mas não fazem com que a matriz do problema deixe de existir. Quando o conflito chega, se ele não encontra um ego saudável, estruturado para lidar com ele,
nós vamos construindo mecanismos de fuga. O primeiro deles já falamos, projetamos fora, porque não reconhecemos aquele conflito como parte nossa. E aí teremos que eleger alguém, teremos que eleger uma coletividade para abrigar o nosso conflito que não recebe de nós a devida atenção. Ou então tentamos compensar de alguma forma. Quando surge o problema, eu parto para uma atitude exterior. Compenso com compras, compenso com comidas, compenso com jogos diversos, tento compensar de alguma forma. Assaltar a geladeira vai resolver o meu problema? Ou vai me trazer outro mais, que são aqueles quilinhos indesejáveis? Ir ao shopping, gastar tudo que tem e o que não tem, vai resolver algum problema? Pode dar até um certo alívio momentâneo. Olha como eu sou uma pessoa importante, tenho tantas coisas, e quantos se iludem com isso. Só que quando chega aquela conta no final do mês, no cartão, o conflito fica ainda pior, porque além de conflituoso, estarei com a conta corrente deficitária. 2 conflitos terríveis. Mas nós nos iludimos, porque quando descobriram aquela coisa mágica chamada cartão de crédito, tudo se resolve. Parcelas a pagar em várias reencarnações. Só que tem uma conta a pagar. Não adianta deslocar, não adianta compensar. Todo exagero ou toda carência demasiada significa que há um conflito a ser enfrentado. Que eu tento deslocar, que eu tento colocar em um outro lado, em um outro campo da minha vida. Mas enquanto não enfrentá-lo, ele continua me desafiando, como aquela esfinge que ficava na entrada da cidade de Tebas, desafiando os cidadãos para que decifrassem o próprio enigma da humanidade. Mas como diz James Hollis, um psicólogo junguiano, porque vivemos, temos complexos. Isso ocorre porquanto acumulamos experiências emocionais ao longo da existência, sejam positivas, sejam negativas, e que a grande tarefa que se coloca é a formação de uma personalidade saudável para lidar com essas experiências sem que elas se transformem em um peso para as nossas vidas. Eu tenho um conflito, todos temos conflitos, mas eu não sou esse conflito, eu sou maior do que esse conflito. Eu posso ter um problema conjugal, ainda bem que eu não tenho, né? Que fique bem claro. Mas eu não sou esse problema. Eu posso ter um problema familiar com os pais, com os filhos, mas eu sou maior do que isso. Essa é apenas uma parte da minha vida. Essa é a parte que me desafia. E se prestarmos atenção, talvez é bem provável que essa parte que te desafia seja a que impulsiona a sua transformação. Porque se perguntarmos às pessoas o que as fez com que buscassem um caminho de transformação, seja religioso, seja filosófico, seja psicológico, na maioria das vezes foi um conflito. Foi o não saber solucionar alguma questão, foi passar por uma dor que chamou para que ressignificasse aquela parte da vida. Então, um conflito, em essência, foi o impulsionador da transformação. Desde que nós assumimos isso, porque todos temos complexos, como diz James Hollis. Complexo foi trazido para o campo da psicologia por Carl Gustav Jung, que dizia: toda experiência que nós vivemos e que tem uma carga emocional intensa, fica registrada no nosso inconsciente. Se isso foi assimilado de forma satisfatória, isso favorece o nosso funcionamento psíquico e a formação da personalidade. Agora, se esse evento que eu vivi
se tornou algo traumático, ele guarda uma emoção desagradável, que toda vez que volta à memória, me coloca num estado de desconforto. Todos temos complexos, então não se sintam inferiorizados quando alguém os chamar de complexados. Eu não sei se isso é um alívio, saber que todos somos complexados. Mas o ponto principal é, temos complexos, mas os complexos não precisam nos ter, eles não precisam nos possuir. Porque esse é o grau patológico, quando os complexos começam a nos ter, quando aquele incômodo que eu não resolvi começa a contaminar toda a minha existência. Quando o conflito que eu vivi com meu pai começa a contaminar todas as minhas relações com os homens que aparecem na minha vida. Quando o conflito que eu tive com minha mãe, não resolvido, começa a contaminar todas as minhas relações com as mulheres. Será que isso é teoria? Ou será que isso acontece ainda de forma intensa nas nossas vidas? Porque vemos pessoas guardarem rancor durante décadas, às vezes durante toda uma existência. Não é menosprezar a dor e trauma vividos, mas é ter amor próprio suficiente para dizer: eu passei por aquela experiência, mas essa experiência pode me fazer crescer. E por amor a mim mesmo, eu vou me libertar desse conteúdo emocional perturbador. E quando faço isso, eu me liberto da escravidão que me prende ao outro. Porque aquele que sente ressentimento é como aquele que toma veneno para matar o outro, como diz o ditado. E não funciona. Não funciona porque isso vai amargurando a minha própria vida. Vai trazendo e atraindo para mim doenças e enfermidades. E esses conflitos vão se assomando para a vida, e quando eu vejo, estou tomado pela depressão, pela falta de sentido existencial, pela perda de alegria de viver, como temos visto com tanta intensidade nos dias atuais. Mas não podemos perder de vista que o conflito de qualquer natureza é sempre resultado de uma crise emocional que se instala a fim de que ocorra a mudança de patamar comportamental para outro mais elevado. É impressionante o estudo de Joana de Ângeles, e vocês vão perceber isso ao longo do tempo, porque em cada frase ela traz a proposta terapêutica, a solução. O conflito nos chama a viver num patamar mais elevado. Vocês gostam de ter conflitos? Gostam? Eu também não gosto. Mas o conflito pode ser usado para a nossa transformação. Se ele pode e deve ser usado para a nossa transformação, ele traz um chamado da alma para que eu modifique a minha forma de ser. Aquilo de que eu tanto reclamo, aquilo de que eu tanto me queixo, na verdade é como uma erinha. As erinhas na mitologia andavam com seus tridentes justamente para provocar o incômodo. E o incômodo fazia com que nós nos mobilizássemos para a vida. É isso que o incômodo faz. Quer mobilizar, quer fazer com que você mude a faixa, como dizem os jovens, mudar de nível no jogo, passar para um outro patamar, mudar de frequência. Porque quando nós mudamos de frequência, aquelas mesmas questões que nos atormentavam perdem o peso da importância. Os conflitos cedem porque não encontram mais a resistência do ser que quer reclamar, quer se queixar, quer se lamentar o tempo todo. Ele acolhe. Esse é o passo importante do conflito, acolhê-lo, porque ele traz algo importante para o nosso processo de transformação e quer nos impulsionar a uma mudança de patamar. Se pensarmos, por exemplo,
em uma pessoa com comportamento ansioso ao extremo. Verificamos muitas vezes que se trata de uma tentativa patológica de se defender contra a angústia de lidar com a incerteza e com as constantes mudanças que ocorrem na vida. Ansiedade é algo que faz parte da nossa vida de maneira constante? Será que tem muita gente ansiosa? Não aqui, mas os nossos vizinhos, os nossos conhecidos são muito ansiosos. Um ansioso já está pensando na hora do lanche. Que hora que vai ser o lanche? Porque ele está sempre adiantado. Que horas que vai ser a fala de Iris? Porque eu quero escutar Iris, eu também quero escutar Iris. Mas cada coisa tem o seu tempo, cada coisa tem o seu ritmo. E o ansioso perde essa possibilidade. Ele vai se antecipando porque a ilusão faz com que ele pense que a sua tentativa de antecipar o futuro o proteja da angústia de viver o momento presente. Porque o ansioso, ele é medroso, ele é inseguro, ele tem medo do futuro, porque ele tem medo da vida. Ele tem medo de perder o controle, ele tenta controlar a vida o tempo todo. O ansioso ao extremo é alguém que não tem fé, ele não confia. Ele fala que seja feita a vossa vontade, mas deixa eu ajudar um pouquinho a sua vontade, para que a sua vontade seja um pouquinho igual à minha vontade. Ele não se entrega à vida, ele quer controlar fora, porque se encontra internamente extremamente descontrolado. Ele não tem o autocontrole, que seria a única coisa que poderia ser feita, manter o autocontrole. Não é escolher o que a vida vai me trazer, mas dizer, de que forma sábia eu posso conviver com aquilo que a vida me traz. Podemos até desejar que as coisas aconteçam na nossa vida. Isso é humano, isso é natural. Agora, quando elas não ocorrem da forma como a gente deseja, nós temos que ter sabedoria para lidar com isso, maturidade para lidar com isso. É parte do processo de crescimento. A coisa não foi como eu gostaria, mas foi como foi possível acontecer. E com quanto mais leveza eu viver aquilo que a vida trouxer, eu vou me libertando dessa ilusão de querer controlar tudo e todos. E perco tempo e gasto energia à toa, enquanto poderia voltar tudo isso a meu favor e construindo aquele autocontrole de lidar com as circunstâncias da vida. Aprofundando ainda mais o olhar, poderemos encontrar os medos construídos na infância, advindos da educação equivocada, além das matrizes de outras existências, somadas às atuais. Quais foram os medos que foram sendo construídos desde a infância na sua caminhada? A gente tem que voltar, às vezes, visitar esse período da nossa vida para verificar se alguma base insegura foi sendo construída. Eu me recordo que na casa dos meus avós, tanto materno quanto paterno, tinha a história de que tinha um velho que tinha um saco nas costas que levava a criança que não comia. E por azar meu, não é que tinha um velho que passava com saco, justamente na hora do almoço eles chegavam. Seu Napoleão e o outro velho, Oricuri. Eram os meus terrores da infância. Olha, come, senão Napoleão, Oricuri vão te levar. E aquele velho me parecia algo assustador. Parecia uma figura enorme. Não devia nem ser tão alto assim. Mas aos meus olhos era alguém monstruoso. Por isso que ao longo da caminhada eu tratei de comer bem direitinho, para garantir que aquele velho do saco não iria me levar. Mas quais são os nossos medos? Qual é a nossa insegurança? É o medo de se desafiar? É o medo de ser criativo? É o medo de fazer escolhas diferentes? E quando temos esse medo, vamos sempre caminhando naquele mesmo quadrado, quando a vida nos chama a um processo mais amplo de vivência. Se desafiar, ser criativo, apresentar soluções criativas,
mesmo que os outros não aprovem e aplaudam, porque às vezes o medo faz com que nos tornemos reféns de como o outro vai nos observar. Nos tornamos reféns da aprovação do outro, do apoio do outro. E ao fazer isso, transferimos algo que é extremamente valioso, que é estar centrado em si mesmo, para estar egocentrado do lado de fora, voltado à aprovação e os aplausos. Quantas vezes fazemos essas escolhas baseadas nos aplausos? Não me vinculo à profissão que minha alma chama, mas aquela que traz um melhor rendimento e é melhor apoiada pela minha família ou pela sociedade em geral. Não escolho a relação baseada no amor, mas baseada no interesse, porque se a minha família aprova, se a sociedade aprova, se eu posso ter benefícios, eu não irei escutar o sentimento. E essas e outras instâncias da vida vão sendo negligenciadas, enquanto nós não escutamos a própria alma, presos aos nossos conflitos. Mas aí vem uma questão: como podemos nos libertar dos conflitos? Como é que a gente pode pegar a chave da gaiola dourada e abrir essa gaiola? Quando é que a gente vai ter a coragem de olhar e verificar que nós temos asas? Asas para buscar o infinito, mas continuamos rastejando como cobras, presos à superfície, não olhando para o horizonte que nos aguarda, porque achamos que mesmo aquilo que nos incomoda é o lugar seguro, nascemos para aquele lugar seguro. E como diz o rabino Newton Bonder, em sua excelente obra A Alma Imoral, o ser humano age como se fosse escravo. E ele recorda uma passagem do Velho Testamento, quando os judeus estavam na escravidão do Egito. Alguns achavam que a escravidão era natural. Eles nasceram daquela forma, escravos. Então, eles tinham nascido para ser escravos. Não adiantava tentar fugir. Mesmo sendo incomodados, aquela era a sua condição. E às vezes fazemos assim com os conflitos. A minha vida é assim mesmo, não tem como mudar, não tenho como me transformar. Me queixo, me lamento, mas no fundo eu acredito que nasci para ficar preso àqueles conflitos e faço como aqueles de outrora. Outros, dizia o rabino, achavam que deveriam lutar porque o problema eram os egípcios. Eles tinham que lutar violentamente contra os egípcios, porque eles eram a raiz dos problemas. E nós fazemos isso às vezes. Gastamos energia achando que são os outros. Culpamos os outros da nossa própria escravidão. E se nos livrarmos dele, pensamos de maneira infantil e ingênua, se nos livrarmos deles na nossa vida, os nossos problemas estarão resolvidos. Como já dizia Jean Paul Sartre, o problema são os outros. Eu não sou problema para ninguém. E continuavam iludidos, achando que os egípcios eram os problemas. Outros queriam se jogar ao Mar Vermelho. Nossa vida não tem sentido. Vamos nos jogar no mar, porque assim findaremos o nosso problema. E quantos hoje tentam se jogar ao mar, desistindo da vida, através da depressão profunda, através do suicídio, através da violência, através das drogas e as inúmeras psicopatologias que vamos vivendo na atualidade, que sinalizam que nós não aprendemos a lidar com os nossos conflitos. Mas uma parte resolveu marchar contra todas as expectativas, contra todas as probabilidades. Vamos atravessar o Mar Bravio. E segundo contam as lendas rabínicas, o mar não se abriu num primeiro instante.
só quando a água estava no nariz. Eu terei força suficiente para marchar até que a água chegue no meu nariz, e então o mar possa se abrir, porque complementa Newton Bonder, o mar se abriu porque eles marcharam. Então, para que nos libertar dos nossos conflitos, temos que aceitar os conflitos como parte da existência, não aquela resignação passiva de aceitar que é assim mesmo a vida, mas aceitar que eles são parte, mas são parte para nos mobilizar à transformação, nos mobilizar a um patamar superior da vida, porque a maturidade é a capacidade de lidar com as incertezas. E tudo no universo é incerto. Como já dizia o filósofo Heráclito de Éfeso, não podemos nos banhar no mesmo rio por 2 vezes. Porque na segunda vez, o rio estará mobilizando outras águas. Ele será diferente. E eu também não serei o mesmo homem, a mesma mulher. Serei um outro ser. A vida é essa contínua transformação. Lidar com esse processo de transformação é fazer o movimento interno para que todo o nosso ser se mobilize nessas águas. Mas para que isso seja feito, temos que dedicar tempo e energia para enfrentá-los e pacificá-los. Enfrentar o problema. O que quer me dizer esse evento perturbador? Para que finalidade? Para que a vida está me trazendo esse chamado agora? Sair do papel de vítima. Porque quando a gente pergunta para quê, a gente se coloca como protagonista. Sou eu. Se a vida me chamou, se a vida me endereçou isso, é porque faz parte do meu processo de crescimento passar por isso, enfrentar essa situação, para que eu chegue a um outro patamar de consciência, para que eu chegue a uma outra percepção de mim mesmo. Porque, como dizia Oscar Wilde, o objetivo da vida é o desenvolvimento próprio. Desenvolvimento próprio. A total percepção da própria natureza. É para isso que cada um de nós vem ao mundo. Hoje em dia, e isso ele falava décadas atrás, hoje em dia as pessoas têm medo de si próprias. Esqueceram o maior de todos os deveres, o dever para consigo mesmo. É verdade que são caridosas, alimentam os esfomeados e vestem os pobres, mas as suas próprias almas morrem de fome e estão nuas. Caridade não é para fora somente. Caridade para fora tem o seu valor, mas ela não é inteira, não é completa, se a minha alma está com sede de amor, de paz, de consciência. O meu ato de doar deve ser acompanhado do doar-se. Para doar-se eu tenho que estar inteiro. A caridade é a maior das virtudes, mas para isso eu devo estar pacificado com o meu sentimento, com a manifestação do amor em minha vida. E isso não acontece enquanto os conflitos rondam a minha existência, tomam conta da minha vida e eu continuo me identificando com eles. Decifre a mensagem por trás dos conflitos. É para isso que o conflito veio. Quando aquela esfinge foi decifrada por Édipo, ele tomou poder na cidade de Tebas e casou-se com Jocasta, sem saber que casava com a própria mãe. Antes disso, passando por uma encruzilhada da estrada, ao ser atacado violentamente por um servo e uma carruagem, ele matou o servo e matou o dono da carruagem, sem saber que aquele era Laio, seu próprio pai. O destino se cumpria na vida de Édipo. Mas ao interpretar o enigma, ele se tornava rei de Tebas.
Mas enquanto a verdade não é revelada, os conflitos continuam a nos absorver. E passados alguns anos, o reino de Tebas novamente começou a passar por uma crise terrível. E Édipo foi buscar o oráculo. E o oráculo respondeu-lhe que enquanto a cidade não descobrisse o assassino de Laio, a paz e a harmonia não voltariam ao reino. Enquanto não descobrimos a fonte dos nossos conflitos, enquanto não nos libertarmos das forças que assassinam as nossas esperanças, a nossa alegria de viver, o nosso reino continua em crise. E tudo confluiu para que Édipo descobrisse que, em verdade, ele havia matado o próprio pai. E quando ele descobre isso, fica num sentimento tão profundo de dor, que ele cega a si mesmo. Embora uma tragédia grega, embora um símbolo triste, aí se encontra a solução. Parar de olhar para fora. A alma nos chama para olhar para dentro. Fechar os olhos das ilusões da vida, para que encontremos a nós mesmos na nossa própria trajetória interior, porque só deciframos as esfinges que se nos apresentam nas nossas vidas quando olhamos para a nossa riqueza interior, os nossos tesouros. Aí finalmente Édipo pôde encontrar o seu caminho, sendo amparado na velhice por um bastão. Aquele ser que caminhava na velhice apoiado no seu bastão, 3 pernas, e que significa simbolicamente a visão espiritual. É o nosso bastão seguro. Quando reconhecermos que somos espíritos, quando reconhecermos que em nós habita a essência divina, passaremos pelos conflitos, teremos desafios, mas não mais nos identificaremos com ele, porque ouviremos a voz de um mestre galileu que nos falava há 2000 anos atrás: o reino de Deus está dentro de vós. O reino de Deus, toda a riqueza, todos os valores, todas as potencialidades, tudo de mais sublime encontra-se na nossa natureza interior, bastando-nos que tenhamos perseverança e fé e a consciência de seguir nesses dias, vivendo e passando pelos conflitos, mas nos transformando na vivência deles, até que possamos encontrar a iluminação interior. Agora nós vamos fazer o nosso intervalo e eu agradeço a vossa companhia e paciência. Muito obrigado.